Miomas uterinos são perigosos? Eles são câncer? Eu preciso me preocupar? Meu nome é Raquel Magalhães. Eu sou médica ginecologista, especializada no tratamento de endometriose, miomas e sangramento uterino anormal. E hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre os miomas. Os miomas, eles são muito comuns. 1/3 das mulheres terá pelo menos um mioma ao longo da vida. Isso não tem significado nenhum. Não significa que obrigatoriamente precisa operar, que vai ter muito sangramento, que não vai conseguir engravidar ou que vai ter que tirar o útero. Calma! Se você foi diagnosticada com mioma, o mais importante é você saber as características desse mioma e qual é o melhor tipo de tratamento para aquela situação. Mesmo que esse tratamento seja não fazer absolutamente nada e seguir sua vida tranquilamente com acompanhamento anual de rotina. Para que você tenha essas informações de maneira adequada, correta, segura e robusta, é importante você passar com um bom ginecologista especializado no tratamento dos miomas, porque senão você pode acabar perdendo tempo e tendo o avançar dos miomas prejudicando a sua saúde. Aí o mioma começa a ficar perigoso. No ano passado foi publicado um estudo muito interessante que ele trouxe mais clareza sobre as imagens dos miomas, o comportamento daqueles miomas que tendem a ser malignos, que tendem a ser câncer, a partir do exame de ressonância. Esse já é um ponto crucial, porque ter um ultrassom simples para avaliação dos miomas muitas vezes pode ser insuficiente para o adequado planejamento do tratamento desses nódulos. Então, é importante que a gente tenha bons médicos realizando bons exames e avaliando de maneira completa e atualizada. Porque um mioma com degeneração maligna, que significa aquele mioma que sim é perigoso e pode ser câncer, ele precisa ter uma abordagem completamente diferente daquele mioma com característica benigna, e isso já é trazido através de uma boa ressonância de pelve, avaliada por um radiologista especializado. Ótimo, então não vamos falar desse mioma que é câncer, que é algo extremamente raro. Vamos falar de um mioma comum. Esse mioma precisa ter algumas descrições, como por exemplo, a localização e o tamanho, e também a relação dele com as outras estruturas, tanto da pelve quanto do próprio útero. Para a gente começar a entender se esse mioma precisa de um tratamento específico, como por exemplo uma cirurgia, uma embolização ou uma radiofrequência, ou então é um mioma que eu vou simplesmente acompanhar com um ultrassom transvaginal simples. Os miomas que chamam a atenção, especialmente para um tratamento cirúrgico e de intervenção, são aqueles maiores de 4 centímetros. Qualquer mioma com mais de 4 centímetros tem que ser avaliado por um cirurgião ginecológico para entender qual é a melhor abordagem dessa situação. Agora, miomas pequenos, às vezes com menos de 1 centímetro, mas se estão localizados dentro da cavidade uterina, merecem também uma atenção especial, porque esses miomas provocam certamente aumento do sangramento uterino anormal e distorção da cavidade uterina, podendo prejudicar, por exemplo, uma futura gestação. Por isso, é tão importante, se você tem um mioma, independente do tamanho, que você seja avaliada de uma maneira completa, para entender não só a situação do mioma e do útero, mas também o seu planejamento de vida. Porque se você estiver, por exemplo, na menopausa e esse mioma, mesmo que pequeno e dentro da cavidade do útero, muitas vezes ele pode ser somente acompanhar. É importante frisar nesse vídeo que o tratamento dos miomas ele é individualizado e o melhor tipo de tratamento para o mioma é a remoção cirúrgica. O uso de hormônios não vai impedir o crescimento dos miomas. Não importa usar pílula, usar injeção, usar um DIU. Se você tem mioma e ele tem uma informação genética que é dele mesmo para crescer, ele vai continuar crescendo. E você não precisa usar uma pílula com o intuito de tratar o mioma. O mioma não se alimenta do sangue da menstruação. Ele simplesmente piora o sangramento uterino, em algumas vezes, e isso deve ser tratado de maneira específica. Mioma grande a gente trata com cirurgia. E mioma pequeno a gente acompanha. Entre esses dois extremos, existem as pacientes que devem ser orientadas de maneira individualizada. Alguns tratamentos alternativos existem, como a embolização e a radiofrequência,
mas eles vão ser destinados para algumas mulheres, em casos de exceção. E a indicação deve sim ser feita por um ginecologista. Apesar desses procedimentos muitas vezes não serem realizados por esse mesmo ginecologista, ele que vai saber a indicação exata e correta para cada procedimento nas situações, mais uma vez, de exclusão. A regra do tratamento é cirurgia ou acompanhamento. Aquela injeção que simula a menopausa e que algumas vezes é prescrita, ela vai ser deixada também para alguns pouquíssimos casos. Não é para toda mulher que é portadora de mioma receber essa injeção que traz inúmeros efeitos colaterais e que pode ter impacto, por exemplo, na sua saúde óssea, na saúde cardiovascular e também no seu futuro reprodutivo. Por isso, fique atenta. Miomas, em linhas gerais, não são perigosos, mas eles têm que ser tratados com atenção. Porque se você não manejar de maneira adequada, eles podem sim virar um problema muito grave, levar até a choque hemorrágico ou então a uma degeneração maligna. O mioma com suspeita de malignidade não pode ser abordado da mesma maneira que um mioma sem suspeita de malignidade. Então, o risco não está no mioma, está no médico que você escolheu para fazer a sua orientação e o seu acompanhamento. Então, fique muito atenta. Caso você tenha sido diagnosticada com mioma, procure um médico especializado que te explique certinho todos os detalhes, tanto do seu mioma quanto da proposta de tratamento, porque com certeza isso vai fazer toda a diferença. E aquele bicho de 7 cabeças que o mioma pode ter parecido para você no primeiro momento, vai se apresentar, na verdade, como uma situação bem tranquila e mais um desafio que você vai superar na sua vida, como todos os outros. Os miomas são situações, como eu já disse, muito comuns e por isso são banalizados. Não deixe que a sua saúde seja levada como mais uma situação boba. Ela é muito importante e relevante, especialmente para você. Caso você não esteja segura com o que foi proposto para você em relação ao seu mioma, por que não agendar uma consulta? Vai ser um prazer receber você aqui no consultório. O link para agendamento está na descrição desse vídeo. Um beijo e até breve!